De onde surgiu a ideia de estar interagindo as pessoas quando você conta a história? Bom, isso foi praticamente um acidente, né? Fiquei no teatro 2 anos, ganhei vários prêmios, não sei o quê. Aí me chamaram na TV Manchete para contar a história ao vivo, no domingo. E eu fiquei apavorada, porque eu nunca tinha feito ao vivo. Então eu comecei a desmembrar as histórias que eu contava na peça e cada domingo eu ia contando uma. Eu tinha alguns bonecos, alguns adereços, então eu num sábado à noite, eu tinha contado no domingo, me surgiu a ideia de pegar as crianças que estivessem lá na plateia, pegar aquela molecada e fazer com que elas manipulassem bonecos, adereços, com que elas participassem, até interpretando personagens das histórias, porque eu não teria o boneco para mostrar, não teria nada para mostrar. E aí eu cheguei no domingo, eu contei uma história que, aliás, virou um classicão, assim, que é o Pássaro Mágico. Eu tinha só o pássaro, não tinha mais nada. Eu não tinha o pescador, eu não tinha o peixe, eu não tinha os soldados, eu precisava de um monte de soldados. Eu chamei um monte de criança, eu não avisei nem o diretor, nem os câmeras, nem os apresentadores, nem as crianças. E eu comecei a explicar para elas, na hora, ao vivo, o que elas tinham que fazer. Falar, você é o soldado número 1, você é o soldado número 2, você vai fazer o pescador, você não sei o quê. E eu ia chamando eles e explicando na hora o que eles tinham que fazer. Deu super certo. Funcionou que foi uma maravilha. Quando eles tinham que se esconder no cenário, eles se escondiam pelo palco, pela plateia. A molecada começou a participar, todo mundo ficou muito interessado, foi o máximo. Eu percebi que não só funcionava, como ficava muito mais legal, porque parecia uma brincadeira no quintal. Parecia que a gente estava num grande quintal e a molecada estava espalhada por ali fazendo. Eu guiava, eu guio até hoje. Eu pego um monte de gente e vou conduzindo por uma estrada. O que vai dar nesse caminho, a gente não sabe exatamente o que. Como os detalhes vão se arrumar depende de quem participa. Depende da plateia, depende do público, da ideia que cada um tem, do humor de cada pessoa que participa. Agora, eu vou conduzindo, tem um começo, tem um meio, tem um fim. O que vai acontecer lá no meio? Nunca, jamais é igual. Uma vez eu estava fazendo uma história do Hércules e eu pedi para as pessoas na plateia emprestarem umas canetas, umas coisas para a gente usar como flechas do Hércules. E teve uma velhinha, então, que ela pegou a bengala dela e emprestou para o Hércules para ele usar de espada. Então é maravilhoso, cada um participa do jeito que imagina. Que dica você dá para essas pessoas que não se importam com sua própria história? Larga a mão de ser besta, trem. Isso é bobagem. É claro que se você chegar para alguém e falar assim, conta a sua vida. Não fiz nada. No primeiro momento, as pessoas não vão ver assim grandes acontecimentos, né? As pessoas acham que se elas não são celebridades assim, elas não têm grandes coisas para contar. A história da vida da gente provavelmente deve ser a história mais importante, né? Porque você só escuta outras histórias, você só se interessa no conhecimento para poder, no final das contas, melhorar a sua própria história. Porque é dentro dela que a gente quer progredir, é dentro dela que a gente quer colocar alguns fatos bonitos, interessantes, profundos. É dentro dela que a gente quer ver um final feliz. Assim como tem aquelas pessoas que não dão importância à sua própria história, também tem aquelas que não dão a mínima para a história do próximo, não têm ouvido para ouvir a história do próximo. Qual dica você tem para essas pessoas? Hoje em dia, as pessoas têm ouvido muito pouco, né? Todo mundo chega e vai falando, blá, 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 fala, parece que ela tá falando sozinha, só precisa de uma pessoa na frente, né, pra ficar falando. Ah, é importante ouvir. É importante. Ninguém vai ficar diminuído, ninguém vai ser um ser humano menor se você parar e escutar outra pessoa. Entende? A gente tem a impressão que se a gente ficar falando bastante, a gente vai se autoafirmar bastante. Eu falei mais que o outro, eu coloquei as minhas coisas e o outro não conseguiu colocar nada. Não é verdade. Porque a gente aprende muito escutando as pessoas. A gente aprende mais ficando quieto escutando, na verdade, do que falando muitas vezes. Quando você conta uma história, você está tirando o conhecimento do seu coração, oferecendo de presente para outra pessoa, mesmo que esteja ouvindo absolutamente quieta,
ela está influenciando você nesse seu fenômeno. As coisas só acontecem de verdade quando a gente conta para alguém. Se você experienciar alguma coisa e não falar nada para ninguém, é como se essa coisa nunca tivesse acontecido. Ela só se transforma num fenômeno que a humanidade pode absorver, utilizar, transformar em alguma coisa útil e proveitosa, na medida em que você chegar e falar para alguém: sabe o que me aconteceu hoje? Eu estava indo, não sei aqui, e o cara me falou assim: você acha? Imagina. Essa experiência se torna válida para você e para a pessoa que está escutando. 1001 beijos para você e até mais. A Novo Olhar é uma organização que inova, ousando trilhar caminhos por vezes mais difíceis em busca de resultados muito maiores. Organizando e transformando jovens em suas comunidades por meio de um belo trabalho educativo e de profundo significado social. Na sua vida existe uma princesa encantada? Existe. Você, filha. Ele era um galinha, esse príncipe. É branco, alto. Ainda não achei. Minha esposa. Olha, a história que eu tenho que contar pra vocês é o seguinte. Voltando há uns 53 anos atrás, perdi minha mãe aos 2 anos e meio de idade, morando com meus pais, entendeu? Meu pai era alcoólatra, viciado em jogo. Rubem, o que é mais difícil? Você contar uma história ou você ouvir uma história? O que eu acho lamentável é que a gente perca ou não aprenda a arte de contar histórias, né? Todo texto tem duas coisas. Tem a letra e tem a música. Todo texto tem uma música. Eu vou dizer para você, por exemplo, um poema da Cecília Meirelles. Muitas velas, muitos remos, âncora outro falar, tempo que navegaremos não se pode calcular, vimos as Pleiades, vemos agora a estrela polar, muitas velas, muitos remos, curta vida, longo mar. Eu falei todas as palavras do poema, mas foi um horror, porque eu não fiz com música. Vagarosamente. Na história, eu diria que o contador de história tem que fazer como os músicos que colocam no início da peça musical allegro maestoso, andante cantabile, grave, scherzando. Tem indicações, né? Muitas velas, muitos remos, âncora e outro falar. Tempo que navegaremos não se pode calcular. Vemos as Pleiades, vemos agora a estrela polar. Muitas velas, muitos remos, curta vida, longo mar. Eu acharia que os pais deveriam reaprender a arte de contar história, porque é muito divertido, né? A gente olhar para as crianças e ver aquela cara encantada que elas têm ouvindo a história.